Do Senhor. Carinhosamente, aproveitando que estão de pé, vamos ler o texto do qual eu quero tomar base para ler e para falar-lhes da mensagem que está em meu coração, tendo em vista que estamos em um trabalho, em um congresso de missões. Então eu quero falar-lhes uma palavra estimulativa acerca do poder do Evangelho. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Há uma expressão do apóstolo Paulo que diz, versículo 16 do capítulo 1 da Epístola aos Romanos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quero tornar os nossos assentos. Enquanto os irmãos se acomodam, eu externo a minha gratidão a Deus pelo privilégio de se participar deste trabalho, deste congresso, que tem um teor de uma contundência nacional e internacional, e cônscio que não sou merecedor. Agradeço ao pastor Anderson do Carmo, com a sua muito digna esposa, pastora Frodelis, com todo o coeso ministério que ladeia este casal, na condução desta igreja, deste ministério, como também a toda a membresia que faz parte desta igreja. Que Deus vos abençoe. Louvo a Deus pela vida dos que passaram antes de mim, desde os pregadores, os cantores, os que virão após, e louvando a Deus pela vida do pastor Wagner, que trouxe-nos uma palavra maravilhosa de que sempre Deus deixou alguma coisa funcionando. Eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes acerca dos improváveis. Diga comigo, os improváveis. Se nós observarmos a epístola que Paulo escreve aos Romanos, os irmãos hão de convir que esta carta, ela resume-se em um anelo literal, físico, da qual o apóstolo teria vontade de instalar, por conta que esta cidade estava o contexto imperial e não era qualquer cidade, era a cidade capital do império. Isso implica dizer que o termo que Paulo usa era uma contundência natural desde a Palestina e também por todo o continente aonde na época o Evangelho ia chegando. Se nós observarmos a Bíblia e o contexto literal nos mostra, literário, que a palavra usada aqui, ela tem um som pejorativo. A palavra, ele a identifica, tendo em vista que o poder do Evangelho, o Evangelho, a sua essência, a palavra, é boas novas, ou notícias de boas novas. Falando-se de Evangelho, era a notícia de que Deus iria estabelecer o reino dele na terra, e para isso havia uma profecia de um rei ungido. Portanto, esta palavra, ele é categórico. Vejam que ele identifica, ele diz: eu não me envergonho. Se nós observarmos, independente do dialeto
fruto do idioma, das circunstâncias da cultura, esta palavra vergonha está associada com miséria, com desastre, com coisas ruins, em todas as circunstâncias. Os irmãos são testemunha que muitas vezes nós falamos: eu me envergonho de, eu me envergonho da, eu me envergonho disso, daquilo, outro. Mas ele, neste texto, ele identifica: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Haja vista, o Evangelho era algo que nunca tinha acontecido, era notícia extraordinária, era o reino de Deus ser implantado na terra, e os irmãos hão de convir que este patamar, desde o Antigo Testamento, pertencia a Israel, como ainda hoje pertence. Por isso que Paulo faz menção no capítulo 11, que Deus endureceu a Israel, e para que nós entrássemos, isso implica dizer que Israel deu mais valor à letra e não à graça. Ele se envolveu tanto com o status, se envolveu tanto com a situação literal, material, que esqueceu que a própria lei apontava para este momento. Então, quando nós observamos todo o contexto, entendemos por que Paulo usa esta expressão em um contexto desafiador. Se nós observarmos o contexto da cultura, tendo em vista que Israel era o maior projeto missionário até aqui, no contexto da visão transcultural, de uma visão internacional, então Israel tinha na sua cultura o aprendizado legal da lei, com base nos 5 primeiros livros da lei de Moisés. Por isso que diz a cultura dos hebreus que era comum que uma criança, ela que tinha aptidão, ou que a maioria das crianças hebreias ou judias, elas não eram totalmente analfabetas, porque era um dever dos pais ter a preocupação de ensinar a criança o caminho a seguir, e este caminho estava baseado na lei, para quando ele crescer não desviar do caminho. Por isso que o contexto cultural nos diz que a partir dos 5 a 6 anos de idade, a criança judia começava a aprender a lei, a desfrutar do conhecimento da lei, com o propósito de futuramente se tornar um discípulo, se tornar um promulgador, se tornar um mestre, se tornar alguém de renome, alguém de eloquência no contexto da lei. Quando eles estudavam o primeiro período, que dava ali o conhecimento básico da lei, e até os 10 aos 11 anos, este primeiro período, as crianças tinham por obrigação aprender estes 5 primeiros livros, a base da lei. Portanto, quando eles completavam 12 anos de idade, na sua maioria, era a idade que era fundamental, era quando eles passavam na sua cultura a fazer parte das festas solenes, a ser contado como um homem que deveria ser preparado para um futuro. Então eles aqui passavam por uma sabatina, e a sabatina vinha dos seus mestres. Segundo a época de Jesus, haviam 2 mestres famosos no contexto de sabatina, que liderava todo o contexto acadêmico. Era
irreal e chamar estes dois sobressaía sobre as sabatinas. Portanto, quando estas crianças completavam 12 anos, automaticamente elas passavam por esta primeira avaliação. Segundo as suas respostas, é que mostrava o gabarito, a contundência de ser alguém importante, algum intérprete, algum praticante real da lei. Por isso que a Bíblia fala que quando Jesus, a história bíblica diz, quando ele completa 12 anos, ele vai para a Páscoa e se perde do pai e da mãe. Quando ele é reencontrado, então a Bíblia diz que ele estava sendo sabatinado pelos escribas, pelos doutores, para provar se ele tinha conhecimento. Jesus, ele se destaca tanto nesta sabatina, que não só as respostas, mas a interpretação da lei que ele dava, deixava os doutores de boca aberta e diziam: de onde vem tanto conhecimento? Então Jesus se destaca nesta sabatina. Portanto, aqueles que não se destacavam se tornavam improváveis, aqueles que não tinham acesso se tornavam improváveis. Por quê? Porque eles não tinham aptidão, não tinham capacidade para se tornar um talmidim, cuja palavra na essência quer dizer discípulo. Então este povo, eles não tinham capacidade de ser um discípulo de um mestre. Por isso que eles eram descartados e não tinha probabilidade de defender, de pautar, de pregar, de anunciar a visão ou o jugo de um mestre. A palavra jugo dita por Jesus é simplesmente a interpretação da lei que ele pregava, como também os outros tinham a sua. Então cada mestre tinha os seus discípulos. Aqueles que se destacavam eram automaticamente selecionados, porque para os mestres estes têm futuro, estes são os posterior promulgador da lei. Então eles começavam o segundo período, que era a lei, terminou, vinham os salmos, os profetas e os históricos. Eles iam além da literatura, eles também tinham a obrigação de aprender no dia a dia o que o mestre ensinava. Diz um contexto histórico que um discípulo escolhido pelo mestre era uma honra tão sobrenatural, porque dependente da honra, do valor, da altura do mestre, aquele discípulo era honrado. O discípulo era honrado pelo mestre. Então eles distanciavam poucos metros do mestre, 3 passos, ou seja, aonde o mestre ia, o discípulo tinha que estar atrás. O que o mestre fazia, o discípulo tinha que estar de olho, porque a função do discípulo era se tornar um mestre, e de preferência como seu mestre foi. Então eles eram honrados quando as pessoas viam aqueles novos discípulos ou talmidins seguindo os seus respectivos mestres. As pessoas já identificavam: é honrado, é intelecto, é top, é escolhido, este tem futuro. Enquanto os outros descartados só tinha uma opção: ou desistir de vez, ou aprender uma profissão que o pai designava. Era pescar, era fazer peças, era artesão, ou também trabalhar na indústria ou no mar. Isto era o que sobrava. Portanto, os irmãos observem que a letra, esta nova geração de discípulo de Israel havia se corrompido, havia se deteriorando, e a probabilidade era de
corrupção e o contexto da letra prevalecer. Então, quando Jesus entra no cenário, vejam que aqui está a palavra. Ele veio trazendo novas de grande alegria, o reino de Deus estabelecido na terra, porém era para Israel. Então João, quando lá na frente escreve o evangelho, ele é taxativo. Ele diz que no começo era o verbo, e o verbo estava com Deus, porque o verbo era Deus. Ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz que ilumina todos os homens. A luz resplandeceu, mas os homens não o conheceram. Houve um homem, este não era a luz, mas ele foi enviado por Deus para dar testemunho da luz. O seu nome era João. A luz que ilumina todo mundo brilhou nas trevas, e as trevas não o conheceu. Mas ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos que creram no seu nome, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então o que deixou o sistema religioso encabulado é que era improvável o que Jesus fez, porque na lógica era a experiência, o cotidiano. A letra dizia que Jesus tinha que escolher os top line, os que tinham o conhecimento, os que passaram na sabatina, para promulgar se este evangelho fosse verdadeiro. O que eles não esperavam é que quando Jesus aparece pregando este evangelho, ele aparece com 12 improvável na visão da letra. Ele aparece com 12 semi-analfabeto, cujo sistema já tinha renegado. Aqueles que não tinham probabilidade para ninguém. Segundo alguns psicólogos, psicanalistas, eles dizem que daqueles 12 discípulos, 11 não tinha probabilidade de ser discípulo de um mestre. Portanto, o que impacta o sistema é que quando Jesus começa a anunciar o evangelho, agora ele vem do lado pejorativo, e acompanhado de quem? De 12 improváveis, para virar a história do planeta, para tocar fogo na terra e para pregar o reino de Deus estabelecido entre os homens. O que chama a atenção é que quando Jesus começa a promulgar o seu evangelho, ele contrasta com o poder da religião, porque a religião tinha gente top, tinha gente que tinha conhecimento, tinha gente que tinha anel, tinha gente que tinha diploma, tinha gente que tinha status. E no grupo de Jesus só tinha, na maioria ou quase todos, improváveis e ignorantes, iletrados e indoutos. Só que o grupo menor, o grupo improvável, tinha uma coisa que o outro lado não tinha. Do outro lado tinha status, conhecimento, fama, postura, mas do outro lado tinha Jesus. E aonde tinha Jesus, onde eles passavam, o cego via, o coxo levantava, o surdo voltava a ouvir, o quem não tinha esperança começava a ter, prostituta era restaurado, quem ninguém dava valor, Jesus ia lá e trazia de volta. O milagre ia acontecendo, e eles não entendiam o que tinha no meio dos improváveis. Tinha presença, tinha fogo, tinha graça, tinha unção para mudar a história de vidas. Não adianta. É bom ter os dois. Não adianta ter 1000 diplomas. Não adianta ter anel grande. Não adianta ter status. Não adianta ter 30 milhões de visualizações. Se Jesus não tiver, se não tiver unção, se não tiver fogo, se Jesus não tiver, baixa a bola, baixa a bola. Se tiver de escolher, escolha os dois. Mas se houver uma opção, escolha a unção, que é a unção que faz a diferença.
É a unção que faz a diferença. Dá um toque quem está ao teu lado e diga: é a unção que faz a diferença. Aonde Jesus passava, milagres aconteciam. Do outro lado, matava carneiro de manhã, matava novilho à tarde, à noite. Mas os cultos eram a mesma coisa. Jesus chegava em praça pública, Jesus subia nos montes, não precisava matar boi, não precisava matar carneiro, mas quando o povo saía de lá, dizia: nunca ouvimos ninguém com tanta autoridade, nunca vimos ninguém transmitir tanta segurança feito ele. E por isso vão tentando querer matar Jesus. Por isso vão tentar parar Jesus. Qual era o motivo? Ele se tornou uma ameaça. Ele se tornou uma ameaça para o sistema. E agora querem prendê-lo. Não conseguem. Oferece-lhe propina. Ele não aceita. Porque quem é cheio, gente, dessa fama, desse fogo, não se vende. Quem anda com Jesus não se vende. Quem anda com Jesus não aceita propina. Não. Um dia vieram me ligar. Recebi uma ligação e era muito contundente. Porque eu nasci na roça, vivi na roça, pobre de doer, desconhecido, sem privilégios, 40 anos vivendo na roça. Com 27 anos aceitei Jesus. Passo a passo ele mudou a minha história. Quando Jesus muda a minha história, o telefone vem: pastor Genival, pois não, o senhor tem mais de 2 milhões de acessos em um dos seus vídeos. Eu digo: não sei, eu não olho o vídeo, eu não acompanho a internet. Por que o senhor está falando isso? É que a gente quer contratar o senhor. Me contratar queremos ser seus agentes publicitários. A nossa agência é internacional. O senhor vai pregar em toda parte do mundo. Nós vamos lhe dar suporte, vamos controlar a sua agenda. O senhor vai aonde a gente mandar. O senhor já veio à Europa. Eu disse: quase todo mês eu passo por aí pregando o evangelho. O senhor conhece a América? Eu disse: umas 2 vezes por mês eu vou lá. Ora, qual é a sua agência? Eu disse: é maior do que a de vocês. Quem é o nome do seu agenciador? Pega a caneta, pode falar, pastor. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Sabe como você dá um toque em quem está ao seu lado e diz a ele: não se venda. E agora a Bíblia diz que tentavam matá-lo. E tentavam matar Jesus para dissipar a ameaça. E fizeram o que? Prenderam Jesus. 3 anos e alguns meses ensinando os discípulos sobre o que era o reino. Levam Jesus à cruz, mas esqueceram de um detalhe: colocaram o soldado pelo lado de fora da tumba e não colocaram por dentro. Eles se esqueceram que Jesus disse: é necessário que eu padeça e até morra, mas no 3º dia.
Colocaram Jesus no túmulo. Eu acho lindo as últimas 3 horas de Jesus naquela cruz. O projeto foi tão bem feito que eles causaram. Projetaram tudo tão bem feitinho que os discípulos dissiparam-se. Um negou, outros queriam voltar para casa. Tudo bem feito. 3 últimas horas de Jesus. Na cruz não tinha um discípulo para tirá-lo da cruz. 3 anos e meio. A ameaça da cruz colocou-los para correr. Mas foi naquele momento, quando parecia que ia ser enterrado como indigente, que 2 homens do alto escalão da cultural, chamados José de Arimateia e Nicodemos, foram impactados com a pregação de Jesus. Os únicos missionários que acreditaram e investiram em um cadáver crucificado. Aí quando não tinha discípulo, aparecem esses 2 anônimos que vai ao governador e diz: nós queremos investir no corpo dele, tira ele da cruz, vamos com vesti-lo de linho fino, vamos comprar um túmulo novo. Ele não é qualquer um, é um defunto, mas é rei. Colocou na túmula. Enquanto muitos de nós procuram matar um ao outro, eles acreditam no defunto chamado Jesus, chamado Jesus, chamado Jesus. Colocam. 3 horas depois, chega a noite. 1º, 2º dia, 3º dia, a morte não suportou. As cordas da morte foram quebradas. O grilhão da morte foi quebrado. E a Bíblia diz que os anjos tiraram a pedra do túmulo. E o glorioso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, proclamador principal do Evangelho, a palavra viva, sai do túmulo, ressuscitado, ressuscitado para a glória de Deus. Escuta aqui, gente. Olha que coisa linda. Jesus ressuscita. Isto é missão, gente. Isto é evangelho aqui, ó. Ele ressuscita. Qual é o discípulo que vai procurá-lo? A notícia era: Pedro negou. Ele sabia. Tomé está dizendo que não acredita que o Senhor está vivo. Os discípulos de Emaús já arrumaram a mala e vazaram. Jesus vai atrás de um por um. Ele não desiste de nenhum. Isso é lindo, ele não deixa nenhum para trás, a não ser o que morreu. O que é que eu aprendo aqui? Escutem, eu não estou defendendo o erro, nem estou coadunando com o erro do Senhor, ninguém. Mas estamos vivendo em um período que a gente prega missões. A gente fala de missões. A gente fala de evangelho. E você sabe que não é fácil. Você sabe que tem dia que a gente chora dia e noite para vencer a carne. Tem semana que a gente passa assim, jejuando a semana toda. Então um dia após o outro e uma noite no meio, não é fácil. Mas nós não somos super crentes nem super heróis. Somos super humanos, somos seres humanos, sujeitos a erros, a falhas. Aí a gente luta para ganhar alguém. E às vezes esse alguém está com 10, 20 anos na igreja, comete um erro, e a primeira coisa é excluir. Não dá nem a paz do Senhor mais.
não faz parte do nosso grupo. Eu vim buscar e salvar os perfeitos, não, os que tinham se perdido. Então olha para quem está ao teu lado e pergunta a ele, diz: deixa eu te perguntar uma coisa. Diga a ele: deixa eu te perguntar uma coisa. Se um dia eu falhar, você vai me buscar? Vai me socorrer? Jesus vai atrás de um por um. Passa 40 dias com eles, motivando sobre o reino de Deus. Depois de 40 dias, ele diz, sabendo que ia para o céu, ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A virtude do Espírito Santo descerá sobre vós. Vocês serão minhas testemunhas. Sobe os céus. Com 10 dias depois, Pentecostes. O fogo desce. Quando o sistema pensava, quando os doutores, os líderes, os escribas, os fariseus pensavam que tinham aniquilado, aí o fogo desce. Quando o fogo desce, vai junto para quem? Pega quem? Os improváveis pegam fogo naquele dia. O que eles não acreditavam acontece em Jerusalém. Aí eles disseram: não são todos eles galileus ou indoutos? Não são eles sem conhecimento da lei e improváveis? São. E como nós estamos ouvindo coisas diferentes entre eles, eles estão falando outros idiomas. Já pensou se eu começasse a falar aqui, my brother, my friend, very fluentemente, pastor Vaira? Você ia se admirar, porque eu não estudei o inglês. Então a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Quando os entendidos viram isso, correram para lá e viram, se maravilharam pelas coisas que viam e ouviam. O barulho era grande, o fogo queimava, línguas repartidas como de fogo, e quase 3.000 almas foram queimadas pelo poder do Espírito Santo e aceitaram a Jesus como Salvador. O sistema ficou arrepiado. Como é que pode? É vergonha. Os improváveis venceram o primeiro obstáculo: a lei. A lei. Eles decretaram: vamos sancionar uma lei. É proibido pregar e ensinar nesse nome. Ou seja, é proibido fazer missões em nome de Jesus. É proibido pregar o evangelho de Jesus. Segundo evento foi maior ainda. O coxo é curado, entra no templo numa hora de culto, de oração. Todos os sacerdotes e sumo sacerdote em exercício. Quando verem o coxo entrando e saltando, a Bíblia diz que a glória de Deus tomou o templo, e todo o povo de uma só voz gritava o milagre e dava glória a Deus. E quase 5.000 pessoas aceitaram a proposta do evangelho. Aí, não tendo o que fazer, vem a terceira proibição: o termo vergonha. Começaram a espalhar: é vergonha. Só quem segue esse Jesus é a classe miserável. Então ser crente e falar desse evangelho era vergonhoso, gente. Você pode ver no Novo Testamento que quando se convertia alguém da alta, não tinha coragem de botar a cara para bater. Geralmente quem fazia acontecer,
A multidão que seguia a Jesus e o Evangelho era ralé, era ex-cego, ex-coxo, ex-prostituto, ex-morto que havia sido ressuscitado, eis aquele que ninguém acreditava e agora estava pegando fogo no meio da rua, dando glória a Jesus. Aí então disseram: é vergonha. Mas com o evento do coxo, não tinha o que fazer. Se reuniram e a pauta era parar missões, parar os improváveis. O que é que a gente vai fazer? Pará-los. Mas o coxo está dando pulo ali, gente. Isso prova que esse povo teve com Jesus. Contra fato não há argumento. Então traz eles aqui. Pedro e João, em nome de quem vocês fazem esse milagre? Em nome de Jesus o Nazareno. Aqueles que vocês mataram, mas o Pai ressuscitou ele no terceiro dia. Mas vocês não sabem que é proibido, é lei, é contravenção pregar nesse nome. É melhor obedecer a Deus ou a vocês. Chicote no lombo, chicoteia-os e joga na prisão. O chicote tirava sangue, gente. Para chicotear era com as costas nuas, mão e pés amarrados no tronco, e o chicote batia. Jogaram-lhes na prisão à noite, para no outro dia decidir o que fazer. Quando chega a noite, no meio do sangue, o anjo de Deus vem e abre e tira eles, com o sangue correndo, talvez as costas doendo, mas no outro dia, logo cedo, estavam falando deste poder do Evangelho, pregando na rua e fazendo missões. Não tem jeito para parar. O que é que a gente faz? Reuniram só os top da alta cúpula e os doutores e disseram: eles são ignorantes, são indoutos, eles não conhecem a lei, então a gente vai pará-los pela lei. Aí Gamaliel levanta e diz: gente, esse povo é ignorante, mas tem coisa diferente. Já apareceu Judas, já apareceu Teudas, se dizendo ser o Cristo, e morreu, juntou gente e o povo dispersou. É melhor deixar esse povo do jeito que está, porque se essa obra for de homem, ela para, mas se for de Deus... Mas eles são ignorantes. Então o que é que a gente faz? Vamos pará-lo pela letra. Gente, o poder do conhecimento é tão importante que às vezes você para ouvir alguém que sabe falar entendidos, você fica boquiaberto. Um dos motivos de muitos cristãos, uma pesquisa diz que 70% dos nossos jovens cristãos que estão cursando o curso superior, no final do curso, perdem a fé. Muitos amigos desistiram quando cursaram filosofia. Então disseram: vamos pará-lo pela letra. Aí Gamaliel levanta e diz: eu tenho um menino bom. Tem o currículo dele? Tenho aqui. Conjecturando, traz aqui o currículo. Qual é o currículo? Quando olha no cabeçalho, doutor Saulo de Tarso. Conhecimentos gerais. Ele conhece de poemas gentilos. Ele é conhecedor de filosofia. Ele conhece de direito. É advogado também. Conhecimentos acadêmicos. Esses daqui. Conhecimentos gerais. Ele é conhecedor do mundo gentil. Ele é conhecedor do mundo romano. E ele tem conhecimento do mundo judaico.
Conhecimento religioso, não tem ninguém melhor do que ele. Foi o melhor da classe, é nota 10. É o discípulo preparado. E quem foi o mestre dele? Ninguém mais, ninguém menos do que Dr. Gamaliel. Então o menino é bom. E o nomeia para parar os ignorantes. E ele entra pesado, gente. Pela letra, ele joga crente na cadeia. Pela letra, ele faz crente perder a fé. Pela letra, ele faz crente blasfemar. Pela letra, ele dá voto para matar crente. Mas enquanto ele prendia, enquanto ele fazia crente blasfemar, o número de crente ia crescendo. O povo ia falando, fugindo e falando da palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que a palavra chega em Damasco, e Damasco é sacudida pelo poder de Deus. Aí o doutor fica sabendo que os irmãos estavam em Damasco. Aí ele vai pedir carta e diz: eu vou a Damasco e vou trazer eles presos para cá, se eles não blasfemarem. Mas quando ele vai para Damasco, uma luz maior do que o sol, brilhando mais do que o sol, Doutor Saulo e a sua escolta cai por terra pelo brilho da luz. E no brilho da luz ele só teve direito a fazer duas perguntas: quem tu és? Eu sou Jesus. O que quer que eu faça? Entra na cidade que eu vou dizer o que você vai fazer. O doutor perde a fama. O doutor perde o estado. O doutor perde o bom emprego. O doutor volta para Jerusalém, não volta mais. Agora vai se juntar os improváveis. De uma hora para outra, deixou de ser conhecido como famoso para ser chamado de miserável. É uma vergonha para o sistema. Não teve mais direito a escoltas. Não teve direito à proteção terrena. Estão querendo te matar. O homem que entrava em Damasco com tanta pampa, agora sai pelo um buraco no muro, dentro de um cesto, como se fosse uma abóbora podre. Jogam ele pelo buraco do muro. Se vira! Agora vai aprender. Sabe o que é lindo? E o que é perigoso, pastor Anderson? É que a nossa geração, estamos muito preocupados com a fama. Pregamos um culto, Jesus faz. Pregamos 2 cultos, Jesus faz. Cantamos, levanta o povão. E se esquece da raiz. Foram 14 anos, gente. 3 anos em Damasco, 3 anos na Arábia. Depois de 3 anos ele volta e vai a Jerusalém, e vai ter com Pedro e com mais ninguém. E ele diz: eu não era conhecido de ninguém. Eles só ouviam dizer, os improváveis só ouviam dizer: aquele que nos perseguia agora prega a mesma fé.
Tem um tempo, gente. 94 foi quando Jesus me fez a promessa, dentro do canavial: eu vou levar você pelo mundo, pobre, cortador de cana. O mundo vai ouvir falar o seu nome. Os maiores trabalhos do Brasil eu vou colocar você para restaurar vidas. Com 3 dias depois, foi quando um grupo de obreiros foi da minha casa e me disse: escuta aqui, Moreno, esquece aquilo que tu ouviu. O profeta errou. Mas por quê? Você tem 3 defeitos: você é pobre, é analfabeto e você é preto. Pode tirar o cavalinho da chuva. 95, continuava na roça, mas na obra, pregando dentro do mato. Caixa de som agora é bonitinha, mas em 93, 94 era a caixa de som desse tamanho, que a gente carregava nas costas, às vezes o sangue corria. 97, 98 e nada. 99, eu chegava na igreja, os meus amigos diziam: o Internacional chegou, zoando. Ô Internacional, o banheiro está sujo, pega a vassoura. Em 2000, e Deus calado. 2005, ô Internacional, a criança está chorando, pega ela para não atrapalhar o culto. Comprar pipoca, confeito. 2009, dentro do canavial, o meu telefone toca. Alô? Aqui é o seu pastor presidente. Prepara a mensagem, que você vai ser o primeiro pastor alagoano a pregar na convenção alagoana. Quem foi dizer a ele, gente? 2009 preguei. Me abraçavam, me beijavam. 2010, o telefone toca. Já não era mais alô. Hello, Miss Genival. Yes. Blow a shine, they go a savior. Era people know el Shariagai. Há uma unção sendo derramada agora neste lugar. O Espírito Santo está renovando o ministério. Recebe a unção que está descendo agora. O Espírito Santo está levantando alguém em línguas diferenciadas. Pip your mouth. A Jacob approaches. Não fui eu que prometi. Não fui eu que fiz. Então por que temor? Estes últimos dias estou respondendo a tua voz.
Um avivamento vai tomar conta da tua vida e do teu ministério. Rabai Kachaploa Sol. E take low project of us. A minha glória está invadindo este lugar. A minha unção está levantando o caído. E a minha presença é real aqui neste lugar. Eu estou renovando sonhos. Eu estou renovando chamadas. Eu estou renovando o projeto. Porque sou Deus e não mudo, diz o Senhor desta igreja. Adora, adora. Deixa eu ver um pentecostal. Deixa eu ver o barulho dos pentecostais. Deixa eu ver o barulho do improváveis. Depois de 14 anos, o evangelho sacode a Antioquia da Síria. E o Espírito Santo diz: agora chegou a hora. Barnabé manda chamar Saulo. O poder do evangelho, pastores. É por isso que me pergunta: por que você chora tanto? Não tem como não chorar. Quando você chega no capítulo 13 de Atos, aí você está lá escrito: estavam todos juntos, orando e jejuando. Quem? Profetas e doutores. Era impossível acontecer na lei. Agora tinha profeta e doutores profetizando, jejuando e orando. Profetizando, jejuando e orando. Você está pensando, se não fosse o evangelho, esse pretinho estava aqui? Tem lugares que eu chego que o evangelho me deixa bestinha, como diz o nordestino. Às vezes chego lá em New Jersey, em Nova York, JK. Aí o pretinho desce. Daqui a pouco alguém olha e diz: ué, Pastor General, one picture. Uma foto. Tira foto com um preto. Só Jesus faz isso, gente. Chega lá fora, tem uma BMW, tem um Volvo, uma picapona daquela que a gente só vê em filme, esperando o neguinho, 3 obreiros devidamente ornamentados, abre a porta de trás e o pretinho não está nem aí, levanta o pescoço. Se eu fui pobre, não me lembro. Diga para quem está ao seu lado: você era improvável, mas o evangelho fez de você provável. Não demora muito. Ele escreve aos romanos, taxado. Ele escreve a carta aos romanos e ele faz questão de dizer: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. É o poder, é o poder, é o poder, é o poder de Deus. Fique de pé, por favor. Pastor Wagner, com todo respeito, me ajuda aqui. Missões. Grite bem alto: chegou. Mais alto: chegou. O século 21. Diga: agora é o nosso tempo. É a nossa hora. Então vira para essa pessoa que está do teu lado. Se for do mesmo sexo, melhor, a não ser que seja íntimo, assim como eu estou com o pastor, com todo respeito hierárquico. E diga para ele: não estou nem aí como você chegou no sim neste congresso. Quero saber como você vai sair. Diga para ele: eu vou sair pegando fogo.
Diga, me faz um favor. Me faz um favor. Se depois desse congresso, tu encontrar alguém metido a besta, se você encontrar alguém metido a besta, algum entendido por aí, que pensou que eu estava frio, que pensou que eu era improvável, que pensou que eu ia parar, dá um recado a ele. Diga a ele que a casa dele caiu. Porque eu vou sair pegando fogo. Eu vou sair pregando o evangelho. Porque eu não me envergonho. Porque o evangelho é poder. O evangelho é poder. É poder. É poder. É poder. Aleluia! Aleluia! Adora, 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 adora.